Se muitos pensavam que o conflito entre os Estados Unidos e o Irã havia terminado por causa do acordo de paz anunciado entre esses dois inimigos mortais, estavam enganados, pois a guerra voltou a explodir após um breve momento de silêncio, e os Estados Unidos bombardearam locais importantes dentro do Irã, incluindo alvos militares e instalações de petróleo. Por causa disso, o Irã não perdeu tempo e retaliou imediatamente. Qual é a raiz do ressurgimento desse conflito? Qual foi a ousada retaliação do Irã, especialmente contra os países vizinhos no Oriente Médio que têm presença dos Estados Unidos? E será que isso é o que os especialistas temem, que basta uma faísca para que a guerra volte a se intensificar e mergulhe o mundo inteiro novamente no caos? É isso que vamos discutir hoje aqui no Mister. Good vibes! Na noite de terça-feira, um novo capítulo de tensão no Oriente Médio começou depois que os Estados Unidos lançaram uma ampla operação militar contra o Irã. Em apenas cerca de 4 horas, mais de 80 alvos militares no sul do Irã foram atingidos por ataques de precisão consecutivos. Este é um dos maiores confrontos diretos entre os dois países após semanas de esperança de que a tensão na região pudesse diminuir. Mas antes que os mísseis e bombas caíssem, tudo começou em uma das passagens marítimas mais importantes do mundo, o Estreito de Hormuz. De acordo com o Comando Central dos Estados Unidos, ou CENTCOM, a operação deles começou após uma série de ataques a 3 navios comerciais que passavam pelo Estreito de Hormuz. Um dos primeiros incidentes foi quando um navio-tanque de GNL do Catar foi supostamente atingido perto da costa de Omã, depois de ser alvo de um projétil ainda não confirmado. Em seguida, também foi relatado que um petroleiro de bandeira saudita foi danificado após um novo ataque na mesma rota. O mesmo ocorreu com o terceiro navio, ainda sem detalhes divulgados. Para os Estados Unidos, esses incidentes deixaram de ser apenas uma simples tensão no mar. Eles veem isso como ameaça direta à liberdade de navegação e à segurança das rotas marítimas internacionais. O Irã, porém, negou firmemente a acusação. Segundo eles, não tem nada a ver com os ataques aos navios e acusaram os Estados Unidos de usar o incidente apenas como pretexto para lançar novamente operações contra seu país. Mas a situação ficou ainda mais perigosa porque, algumas semanas antes disso acontecer, já havia sido acordado um cessar-fogo temporário entre os dois lados. Um acordo que se esperava reabrisse o diálogo para evitar uma guerra maior. Mas em um instante, a tênue esperança de paz foi novamente substituída pelo som das explosões. Durante a cúpula da OTAN na Turquia, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou uma resposta militar em grande escala. E apenas algumas horas depois dele dar a ordem, começaram os ataques coordenados das Forças Armadas dos Estados Unidos. De acordo com o Comando Central dos Estados Unidos, suas forças usaram munições de precisão, armas modernas guiadas a laser, feitas para atingir alvos específicos em vez de causar destruição generalizada ao redor. Embora as Forças Armadas dos Estados Unidos ainda não tenha divulgado oficialmente o tipo exato de avião e modelo de arma usados na operação, esse tipo de ataque geralmente é realizado com aeronaves avançadas da Força Aérea dos Estados Unidos, como os caças FA-18 e F-35, além dos bombardeiros B-2 e plataformas de ataque de longo alcance capazes de transportar armas guiadas. Entre os possíveis tipos de armas usadas nesse tipo de operação estão as bombas guiadas por GPS, como a JDAM ou Joint Direct Attack Munition, e outros mísseis de precisão capazes de atingir um alvo específico. De uma longa distância, as forças dos Estados Unidos alvejaram um a um os componentes da rede militar do Irã, atingindo supostamente os sistemas de defesa aérea usados para proteger seu espaço aéreo e os radares costeiros que monitoram o movimento de navios e aviões, sistemas de mísseis superfície-ar usados contra aviões americanos, instalações de mísseis de cruzeiro antinávio, locais de lançamento de drones e redes de comando e controle que servem como o cérebro das operações militares deles. Segundo o CENTCOM, entre os que foram danificados estavam mais de 60 pequenas embarcações táticas da Guarda Revolucionária Islâmica, ou IRGC. Esses barcos pequenos, mais rápidos, já vêm sendo monitorados há muito tempo pela Marinha dos Estados Unidos, porque podem ser usados para se aproximar rapidamente ou assediar grandes navios que passam pelo Golfo Pérsico. Após os ataques, começaram a surgir relatos vindos de dentro do Irã. Inicialmente foram ouvidas várias explosões em alguns locais estratégicos, como a ilha Kishin, o porto de Sirik e Bandar Abbas, lugares próximos ao Estreito de Hormuz e importantes para as operações militares e marítimas do Irã.
Em Sirik, foi relatado que algumas pessoas ficaram feridas após serem atingidas por estilhaços perto de um porto comercial, mas enquanto isso, ainda estavam avaliando o total dos danos causados pelo primeiro ataque. Fica claro que não se trata só de troca de mísseis, pois junto aos ataques militares, os Estados Unidos novamente aumentaram a pressão sobre a economia do Irã. Após revogar o alívio temporário em algumas sanções petrolíferas contra o Irã, o ataque aéreo que aconteceu não foi apenas uma operação militar. Eles consideram isso como um ataque direto à sua soberania e uma violação do acordo temporário que foi feito há apenas algumas semanas. A Guarda Revolucionária Islâmica, ou IRGC, emitiu imediatamente uma declaração dizendo que darão o que chamaram de resposta esmagadora contra os Estados Unidos. E não demorou muito para que as sirenes de ataque aéreo começassem a soar em várias partes do Oriente Médio, porque o Irã imediatamente realizou uma operação conjunta de mísseis e drones contra vários locais, onde as forças americanas estavam presentes no Bahrein e no Kuwait. Entre os alvos mencionados estavam a base aérea Ali Al-Salem, no Kuwait, uma instalação importante usada pelos militares dos Estados Unidos na região, e as infraestruturas conectadas à 5ª Frota da Marinha dos Estados Unidos no Bahrein. A 5ª Frota é uma das mais importantes da Marinha dos Estados Unidos por supervisionar operações no Golfo Pérsico, Mar Vermelho, Mar da Arábia e outras rotas estratégicas no Oriente Médio. No Kuwait, os militares disseram que seus sistemas de defesa aérea agiram contra ameaças de mísseis e drones que se aproximavam, enquanto tentavam evitar possíveis danos em solo. Enquanto isso, no Bahrein, houve também uma vigilância intensa enquanto a situação continuava sendo monitorada. Além do ataque às bases, o Irã também afirmou que conseguiu derrubar com sucesso um drone americano Enki-9 Reaper, que sobrevoava o sul do Irã. O Enki-9 Reaper não é um drone comum. É uma aeronave não tripulada avançada dos Estados Unidos, capaz de realizar vigilância, coleta de informações e, dependendo da missão, também pode transportar armas de precisão. Ele tem a capacidade de voar por mais de 40 horas e é usado para monitorar grandes áreas, sem a necessidade de enviar um piloto dentro da aeronave. Para o Irã, a derrubada do drone seria uma prova de que conseguem defender seu território contra a tecnologia avançada dos Estados Unidos. Mas para os Estados Unidos, as ações do Irã só aumentam o risco em toda a região. Enquanto ambos trocam acusações, o foco mundial voltou ao Estreito de Hormuz. Assim como antes, o Irã voltou a emitir um alerta de que não permitirá mais qualquer interferência de forças estrangeiras na administração dessa rota. De acordo com o comando militar deles, os navios que passarem pela área devem seguir as regras e rotas estabelecidas por eles. Mas para os Estados Unidos e seus aliados, qualquer restrição à passagem de embarcações internacionais pelo Estreito de Hormuz é uma ameaça à liberdade de navegação. Por causa disso, a antiga tensão que existia apenas entre os dois países rapidamente se tornou uma preocupação mundial. Se houver novo fechamento ou interrupção no Estreito de Hormuz, não serão afetados só mísseis e navios. Isso pode novamente abalar o preço do petróleo, a cadeia de suprimentos e a economia de muitos países. E enquanto o mundo espera para ver quem vai recuar primeiro, uma pergunta começou a surgir. Qual é realmente a extensão dos danos causados por esses ataques? E será possível que o próximo passo desses dois países leve o Oriente Médio a uma guerra ainda maior e contínua do que a anterior? No Irã, algumas das localizações mais importantes da sua costa sul foram as áreas mais atingidas, incluindo as mencionadas Ilha de Kishin, Sirik e Bandar Abbas, lugares que não são apenas cidades comuns, mas parte de uma rede estratégica maior do Irã. Perto do Estreito de Hormuz, Bandar Abbas é uma das cidades portuárias mais importantes do Irã. Aqui estão localizadas algumas instalações navais e ela serve como uma parte importante da presença do Irã no Golfo Pérsico. Por causa disso, qualquer dano ao local pode afetar a capacidade do Irã de operar e monitorar os navios que passam perto do seu território. Em Sirik, algumas pessoas ficaram feridas após serem atingidas por estilhaços de explosões. Apesar da falta de um levantamento completo dos danos, especialistas afirmam que o impacto dessas operações vai além do número de edifícios destruídos. Mas o mais importante aqui é o quanto a capacidade de um país de detectar, se comunicar e dar ordens em meio a um possível conflito foi afetada. Porque quando radares, redes de comunicação e centros de comando sofrem danos, todo o sistema de defesa pode ficar mais lento, mesmo que ainda restem armas. Mas enquanto o Irã avalia os danos em seu território, o resto do mundo sente diferentes tipos de impacto. Porque junto com a escalada militar, voltou a crescer o medo do possível impacto disso no preço do petróleo.
O Estreito de Hormuz é, sem dúvida, uma das rotas de energia mais importantes de todo o planeta. Diariamente, milhões de barris de petróleo passam por aqui rumo a várias partes do mundo. Por isso, quando há grandes conflitos nesta área, o transporte dos petroleiros pode ser atrasado. O custo do seguro dos navios aumentou e o preço do petróleo no mercado internacional acabou subindo. Por isso, enquanto os dois países discutem sobre mísseis e drones, milhões de pessoas comuns em todo o mundo, incluindo os cidadãos das Filipinas, podem sentir os efeitos através do aumento dos preços da gasolina, eletricidade e produtos nos próximos dias, caso essa guerra continue a se intensificar. Enquanto isso, a situação fica ainda mais tensa depois que os Estados Unidos restabeleceram simultaneamente sanções mais rigorosas contra o petróleo iraniano. Para Washington, isso faz parte de mostrar que não é apenas através de meios militares que se pode pressionar o Irã. Mas para o Irã, isso é mais uma prova de que os Estados Unidos supostamente não estão cumprindo o acordo. Com a intensificação do debate entre os dois países, a comunidade internacional se mostrou preocupada. Porque se a troca de bombardeios continuar, isso pode acabar levando a uma guerra contínua e ainda maior. Porque se um dos lados tomar uma decisão errada, um conflito que começou com alguns navios no Estreito de Hormuz pode crescer novamente e se tornar uma crise que vai arrastar ainda mais países do Oriente Médio. Ainda mais porque o presidente Donald Trump declarou que o acordo de paz que eles fizeram com o Irã já acabou. No entanto, ele disse que os negociadores ainda podem continuar as conversas se eles quiserem. Mas para muitos especialistas, o que aconteceu mostrou uma grande fraqueza do acordo. Os dois países têm interpretações diferentes sobre o que é permitido e o que não é. Enquanto isso, o cessar-fogo ainda está em vigor. Para os Estados Unidos, atacar navios perto do Estreito de Hormuz é uma violação do acordo e exige uma resposta severa. Mas para o Irã, a presença e as ações dos Estados Unidos na região são vistas como uma forma de diminuir sua influência no próprio mar, que eles há muito consideram parte de seu poder estratégico. E é aqui que entra a verdadeira razão pela qual o Estreito de Hormuz é tão sensível. Para outros países é uma rota comercial, mas para o Irã é o trunfo mais forte que eles têm. Por isso, agora que as tensões estão aumentando novamente, o preço do petróleo no mercado global voltou a oscilar rapidamente. E é aqui que entra a verdadeira razão pela qual o Estreito de Hormuz é tão sensível. Para outros países é uma rota comercial. Mas para o Irã é o trunfo mais forte que eles têm, porque se houver um grande conflito nessa área, uma grande parte do fluxo de petróleo no mundo inteiro pode ser afetada. Antes da crise, estimava-se que quase 20% do comércio global de petróleo passava por essa rota. Por isso, quando a tensão aumentou, o preço do petróleo oscilou rapidamente no mercado global. Mas não só o mar virou o centro da batalha. Pois, ao mesmo tempo, os Estados Unidos retomaram sanções mais rígidas à venda do petróleo iraniano. E isso foi um grande golpe para o Irã, porque o petróleo é uma das fontes de renda mais importantes para o governo deles. De acordo com a Administração de Informação de Energia dos Estados Unidos, grande parte da renda do Irã vem do seu setor de petróleo. É isso que fornece bilhões de dólares que o Irã usa para manter sua economia. O mesmo ocorre na produção de armas e no fornecimento de equipamentos para seus grupos aliados no Oriente Médio. Aqui a situação fica ainda mais delicada, pois os Estados Unidos usam pressão econômica e o Irã mantém influência no Estreito de Hormuz. Duas armas diferentes. Uma é um poderio militar forte e moderno. A outra é o controle da rota do petróleo. E enquanto nenhum dos dois lados quer recuar, a possibilidade só aumenta. Que a crise não é mais apenas sobre um confronto militar, mas sim uma disputa sobre quem detém o poder em uma das regiões mais importantes do mundo. No final das contas, a troca de ataques entre os Estados Unidos e o Irã mostra o quão rápido a situação pode mudar em uma das regiões mais perigosas do mundo. O que começou como uma tensão envolvendo alguns navios no Estreito de Hormuz acabou levando a ataques militares, alertas de mísseis, colapso das conversas diplomáticas e um novo temor de que toda a região possa ser envolvida novamente em uma crise ainda maior. Porque o Estreito de Hormuz não é apenas uma simples rota de navegação, ele é uma das principais artérias econômicas do mundo. Na verdade, antes da tensão, estimava-se que quase 20% do comércio global de petróleo passava por aqui. Então, quando os navios ficam com medo de navegar, quando o perigo aumenta no mar, ou quando há ameaça de fechamento da rota, isso é rapidamente sentido no mercado global. E o efeito disso não é visto apenas nos números da economia. Isso pode ser sentido pela pessoa comum através do aumento do preço da gasolina, transporte mais caro e aumento do preço de alguns produtos básicos.
Mais do que o petróleo, a confiança é uma questão ainda maior agora. O acordo que se esperava diminuir a tensão entre os Estados Unidos e o Irã voltou a ficar em risco. Ambos os lados acreditam que estão apenas defendendo seus próprios interesses. Para os Estados Unidos, é necessário proteger a liberdade de navegação e a segurança de seus aliados. Para o Irã, é preciso mostrar que não aceitará o preço imposto por uma potência estrangeira. Mas em meio à demonstração de força dos dois países, permanece um grande perigo. Porque na era moderna, a maior guerra nem sempre começa porque um país quer iniciá-la. Às vezes ela começa por um mal-entendido, uma informação errada, um míssil que atinge inesperadamente, ou uma decisão tomada enquanto ambos os lados não querem parecer fracos. Neste momento, o mundo inteiro está observando se o próximo passo será um retorno às negociações ou mais um passo em direção a um caos ainda maior. Porque quando o fogo da guerra começa, não são apenas os líderes que enfrentam suas consequências. Na maioria das vezes, o preço mais alto é pago pelas pessoas comuns, cujo único sonho é viver em paz e segurança. E isso inclui todos os cidadãos do nosso amado país, as Filipinas,